Fala galera do Cifra Club, eu sou Felipe Lobo e agora a gente vai ter a nossa quarta aula teórica especial sobre o tema formação de acordes. Nessa aula nós vamos falar sobre acordes invertidos ou inversões de baixo, que é um recurso muito interessante para a gente criar variações nos acordes e produzir melodias nas cordas mais graves do violão. Bom, é importante que antes de ver essa aula você assista às outras aulas dessa série, começando lá na aula de Introdução à Teoria Musical e seguindo toda a sequência passo a passo aí para ficar por dentro das bases teóricas para compreender melhor esses assuntos. Eu preparei também um material em PDF que você pode baixar acessando o link que está aparecendo aqui no vídeo. É só digitar aí no seu navegador e fazer o download do arquivo. Vamos lá! Normalmente, a nota mais grave de um acorde, aquela que chamamos baixo do acorde, deve ser a sua nota fundamental, que é a nota que dá o nome para o acorde. Por exemplo, no acorde de Dó maior, a nota mais grave deve ser a nota Dó, que a gente toca apertando a corda Lá aqui na terceira casa. Da mesma forma, no acorde de Lá menor, por exemplo, a nota mais grave deve ser a nota Lá, que a gente toca aqui tocando a quinta corda solta. Da mesma forma, a gente deve procurar em todos os acordes colocar a sua nota fundamental como nota mais grave. Entretanto, em alguns casos, nós podemos fazer acordes que têm uma outra nota na função de baixo do acorde. É o que chamamos inversão de baixo, ou acorde invertido. Por exemplo, eu estou fazendo o acorde de Sol maior, porém não vou tocar a sexta corda. Vou tocar o acorde a partir da corda Lá, onde eu estou apertando a segunda casa para fazer a nota Si, que é a terça maior desse acorde. É o acorde de Sol maior, porém eu estou tocando a nota Si como nota mais grave, que é justamente a terça maior do acorde, que a gente toca apertando aqui a corda Lá na segunda casa. Então, é um acorde de Sol maior, onde a sua terça funciona como baixo. Chamamos então de Sol com baixo em Si, ou simplesmente Sol com Si, de uma maneira mais simplificada. Para representar este acorde na cifra, a gente vai usar a cifra normal do acorde, que é a letra G maiúsculo, seguida de uma barra inclinada e logo depois a letra B, que representa a nota Si, que agora funciona como baixo do acorde. As inversões de acorde são divididas em três categorias, como veremos a seguir. Chamamos de primeira inversão aquele acorde em que é a terça que aparece como nota mais grave. Por exemplo, estou tocando o acorde de Lá com baixo em Dó sustenido, ou simplesmente Lá com Dó sustenido. Nós sabemos que o acorde de Lá é formado pelas notas Lá, que é a sua fundamental, Dó sustenido, que é a terça maior, e Mi, que será a sua quinta justa. Então, eu fiz o Lá maior, porém, usando o Dó sustenido como nota mais grave, que eu consigo essa nota apertando aqui a quinta corda na quarta casa. Agora a gente vai ver algumas forminhas para tocar com facilidade os acordes na primeira inversão, aqui em algumas posições diferentes no violão. Vamos lá. Bom, essa forma aqui, que eu estou tocando o acorde de Mi com baixo em Sol sustenido, é uma boa opção para a gente tocar acordes na primeira inversão com baixo na sexta corda. Observe, eu consigo a nota Sol sustenido apertando aqui a quarta casa da corda misona, e o restante do acorde vem aqui dessa forma, com a nota Mi na corda Ré, a nota Si na corda Sol e uma oitava da nota Mi um pouco mais aguda na corda Si. É importante que a gente toque neste acorde apenas as notas que a gente está apertando aqui com a mão esquerda, evitando de tocar as outras cordas, porque elas podem dar notas que não fazem parte do acorde. Se a gente tivesse cuidado, podemos deslocar essa forma pelo braço do violão, fazendo qualquer acorde maior na primeira inversão. Aqui, na quarta casa, ele vai ser o Mi com baixo em Sol sustenido. Se eu levar ele uma casa para frente, ele vai ser o Fá maior com baixo em Lá. E assim por diante, a gente pode deslocar a forma por todo o braço do violão, de acordo com a necessidade do acorde que a gente quer tocar. Bom, existem algumas variações para esse acorde. Vamos observar aqui. Essa mesma forma, a gente pode transformá-la num acorde menor. Para isso, basta pegar aqui o dedo 2 e levar ele uma casa para trás. Então, estaremos tocando a terça menor no baixo. E o acorde passa a ser um Mi menor com baixo em Sol.
Da mesma forma, podemos deslocar pelo braço do violão essa forma para fazer os outros acordes também. E a mesma forma pode ser usada para tocar inversões de acordes tétrades. Veja bem, este é o Mi com baixo em Sol sustenido, correto? Como o meu dedo mindinho está apertando aqui uma oitava da nota Mi, eu vou recuar este dedo uma casa, então ele fará a sétima maior do acorde, que é a nota Ré sustenido. Então nós temos o Mi com sétima maior e o baixo em Sol sustenido. Se eu deslocar a nota da corda Si mais uma casa para trás, nós teremos o Mi com sétima e baixo Sol sustenido. Quer dizer, agora é a sétima menor que consta nesse acorde. Veja, a gente vai ter que adaptar os dedos para deixar uma posição um pouco mais confortável. Então, recapitulando, a gente viu aqui três formas importantes, né? A forma do acorde maior com a terça no baixo. Depois a gente já acrescentou a sétima maior nesse acorde, deslocando uma casa para trás o dedo 4. E a gente pode transformá-lo em acorde com sétima menor, fazendo essa adaptação aqui nos dedos. E é possível também a gente pegar ali a forma inicial e apenas deslocar o dedo 2 para trás para fazer o acorde menor. Mi menor com baixo em Sol. Agora veremos algumas variações para tocar os acordes na primeira inversão com o baixo na quinta corda. Bom, vamos tomar como referência a forma de Lá maior aqui. Para eu ter a terça do acorde no baixo, que é a nota Dó sustenido, eu vou trocar esses dedos aqui por uma pestana com o dedo 1 e vou usar o dedo 3 para apertar o Dó sustenido aqui na quarta casa da corda Lá. Então nós temos o Lá maior com baixo em Dó sustenido, ou simplesmente Lá com Dó sustenido, que é uma maneira mais simples e usual de dizer o nome desse acorde. Nós vamos evitar de tocar a corda Mizinha para este acorde. Bom, para a gente conseguir a variação aqui e montar o acorde menor com a terça no baixo, usando esta forma, a gente precisa recuar a nota da quinta corda uma casa para trás. Só que tem um probleminha, a gente também tem a terça do acorde na segunda corda. Então a gente vai substituir a nota da segunda corda, que está na segunda casa, pela nota da quinta casa, que a gente vai apertar com o dedo mindinho. Olha só. Também evitando de tocar a nota da corda Mizinha. Então nós temos o Lá menor com baixo em Dó. Uma outra opção para tocar esse acorde é essa forminha aqui, ó, que é a forminha do Lá menor, porém apertando a nota Dó aqui na terceira casa da corda Lá. Bom, a gente pode conseguir também as variações das tétrades com a terça no baixo através dessa forma. Veja bem, eu vou fazer aqui o acorde de Lá com baixo em Dó sustenido. E com o dedo 4, eu vou apertar a quarta casa da corda Mizinha, tocando a sétima maior do acorde. Então nós temos o Lá com sétima maior e o baixo em Dó sustenido. Eu ainda posso conseguir a tétrade com sétima menor na primeira inversão com essa forma. Basta a gente recuar a nota da corda Mizinha mais uma casa. Vamos fazer o Lá com sétima e o baixo em Dó sustenido. Temos ainda algumas formas para tocar a primeira inversão com o baixo na quarta corda. Veja bem, vamos pegar aqui o acorde de Ré maior com baixo em Fá sustenido. É como se a gente tocasse o acorde de Ré maior, só que eu estou apertando ele com a pestaninha aqui, ó. E aí a gente vai acrescentar o dedo 3 para tocar a nota Fá sustenido na quarta casa da corda Ré. Ré maior com baixo em Fá sustenido, ou simplesmente Ré com baixo em Fá sustenido. Para fazer o acorde menor, a gente vai recuar a nota da corda Ré uma casa para trás, dessa forma, adaptando aqui a posição dos dedos, e também a nota da corda Mizinha vai uma casa para trás, porque ela é uma oitava mais aguda da terça do acorde. Então nós temos um Ré menor com baixo em Fá. Para conseguir as tétrades usando essa forma, a gente vai montar dessa seguinte forma: o acorde de Ré com baixo em Fá sustenido,
que vai se transformar no Ré com sétima maior e o baixo em Fá sustenido. Veja. Se a gente quiser a sétima menor, é só pegar a nota que está na corda Sol e levar ela meio tom para trás, ou seja, recuar uma casa. E aí a gente vai ter essa outra forminha aqui. Ré com sétima e o baixo em Fá sustenido. Agora, não se assuste, são muitas formas diferentes para a gente decorar. Então, o importante é entender o raciocínio que eu estou usando para chegar até essas formas. E você vai conseguir, na hora que for preciso, encontrar as formas para tocar os acordes invertidos, analisando aí as notas no braço do violão e as variações das forminhas mais simples que você conhece. Na segunda inversão, é a quinta do acorde que aparece como sua nota mais grave. Por exemplo, esse é o acorde de Sol maior com baixo em Ré. Veja como é fácil de montar. Eu parti aqui da forma de Sol maior, porém sem usar as duas cordas mais graves. Então a gente pode tirar esses dedos e tocar a partir da quarta corda. É o Sol maior com baixo em Ré, ou simplesmente Sol com Ré. Agora a gente vai aprender algumas forminhas para tocar acordes na segunda inversão com o baixo na sexta corda. Bom, veja bem. Nós temos aqui o Ré maior com baixo em Lá. É muito simples. Eu fiz aqui a forma de Ré maior, só que eu deixei a pestana pegando aqui na sexta corda para poder tocar o Lá, que está na quinta casa da corda misona. Ré maior com baixo em Lá. Observe que eu mantive aqui a estrutura normal do acorde de Ré maior quando a gente faz ele aqui com a pestana na quinta casa, porém deixei a pestana apertando também a corda misona, onde a gente consegue a nota Lá, que está na quinta casa. Se a gente quiser a variação menor desse acorde, basta a gente mudar a forma aqui embaixo e fazer aquela forminha de Ré menor. Olha como que fica. Ré menor com baixo em Lá, ou simplesmente Ré menor com Lá. Se a gente quiser fazer as variações das tétrades, é muito simples. Eu vou montar o acorde de Ré com sétima maior dessa forma, aqui, que é uma forma mais conhecida, e deixar a pestana também apertar a quinta casa da corda Mi. Ré maior com sétima maior e o baixo em Lá, ou simplesmente Ré com sétima maior e o baixo em Lá. Para conseguir a sétima menor, basta a gente tirar o dedo 2, que está apertando a corda Sol, e deixar essa corda pressionada sobre a pestana. Ré com sétima e o baixo em Lá. Essas formas podem ser usadas em qualquer casa do violão para a gente fazer diferentes acordes. Ele pode ser o Mi com sétima e baixo em Si, por exemplo. E assim por diante, ela se desloca aqui naturalmente, podendo ser usada em qualquer casa do violão. Agora vamos ver como que ficam as formas para a segunda inversão com o baixo na corda Lá. Bom, para a gente fazer aqui o acorde maior com o baixo na corda Lá, basta a gente usar aqui essa forminha do Ré maior, por exemplo, e tocá-la a partir da quinta corda. A gente vai ter aqui, nesse caso, o Ré maior com baixo em Lá. A variação menor deste acorde é simples, basta a gente montar o Ré menor aqui embaixo. Para deslocar esses acordes pelo braço, a gente vai sempre liberar o dedo 1 para a gente poder fazer uma pestaninha. Com a pestana aqui na segunda casa, a gente vai ter o Mi menor com baixo em Si. Ou, se a gente montar aqui a forma do acorde maior, vai ser o Mi maior com baixo em Si. Para conseguir as variações aqui com sétima maior e sétima menor, basta a gente ir deslocando a nota da segunda corda. Quando eu faço assim um acorde de tríade, ela está fazendo uma oitava da fundamental do acorde. Então, se eu descer uma casa para trás, ela fará a sétima maior. Mi com sétima maior e o baixo em Si. Mais uma casa para trás e a gente toca a sétima menor do acorde. Mi com sétima e o baixo em Si. A gente também pode conseguir essas inversões usando uma variação da forma de Mi maior. Se eu usar o Mi maior aqui tocando a partir da corda Lá, eu também tenho a quinta do acorde no baixo.
E aí a gente pode conseguir todas essas variações do acorde menor e das tétrades. Olha só. Vou levar o acorde para frente para a gente ver como que fica com a pestana. Então, Sol maior com o baixo em Ré. Você pode escolher por usar a pestana aqui embaixo ou não. Sol menor com baixo em Ré. Sol com sétima maior e o baixo em Ré. Sol com sétima e o baixo em Ré. Então é importante a gente perceber que quando a gente entende qual nota que a gente está tocando aqui em cada corda, fica mais fácil da gente conseguir as variações dos acordes, né? Colocando o intervalo que a gente precisa para tocar o acorde corretamente, seja ele uma sétima ou um outro intervalo qualquer. Okay? Vamos ver agora algumas variações da segunda inversão com baixo na quarta corda. Para começar, eu vou tocar aqui para vocês o Dó maior com baixo em Sol. Veja bem. É um acorde, praticamente um fragmento, né? Eu estou usando apenas 3 cordas. Agora, eu estou derivando esse acorde dessa forminha aqui, ó, que é o Dó maior tocado lá com a forma do Lá maior, né? Só que a gente vai tocar apenas as 3 cordas intermediárias aqui, a corda Ré, a corda Sol e a corda Si, para poder fazer o Dó com baixo em Sol. Pode ser também o Dó menor com baixo em Sol, se a gente tocar dessa forma. Ok? Essas são apenas algumas possibilidades de formas para tocar os acordes na segunda inversão. Você pode pesquisar aí e encontrar muitas outras ainda. A terceira inversão é aquela em que a sétima do acorde aparece como nota mais grave. Então eu vou passar para vocês aqui algumas forminhas para tocar esse tipo de inversão. Olha só, eu vou tocar o acorde de Si com sétima, só que com a sétima no baixo. É um acorde interessante porque é o acorde inicial de uma música muito famosa, um grande clássico da música popular brasileira. A gente pode fazer esse mesmo acorde, só que ao invés de usar a corda solta, o que vai limitar aí o deslocamento do acorde pelo braço, a gente colocar o baixo na sexta corda. Veja bem. E essa já é uma forminha que a gente pode usar como um padrão para deslocar pelo braço do instrumento toda vez que a gente precisar do acorde maior com a sétima menor no baixo. Si com baixo em Lá, ou Dó com baixo em Si bemol, ou Dó sustenido com baixo em Si, ou Ré com baixo em Dó. Enfim, é uma forminha que a gente desloca facilmente pelo braço do violão. Se a gente quiser a sétima maior ao invés da sétima menor, o desenho vai ficar assim. Ó. Eu estou fazendo a tríade de Dó maior aqui na pestana e estou apertando com o dedo 3 a sétima maior do acorde, que é a nota Si, que a gente vai conseguir apertando a sétima casa da corda misona. Dó com o baixo em Si. Da mesma forma, a gente pode deslocar essa forma pelo braço do instrumento e fazer qualquer acorde maior com a sétima maior no baixo. Vamos ver agora como que fica o acorde menor com a sétima no baixo. Bom, eu vou usar aqui a forma do acorde de Dó menor dessa forma e com o dedo 4 eu vou pressionar a nota Si bemol, que é a sétima menor desse acorde. Que ela vai funcionar como o baixo do acorde aí. Então, estamos aprendendo aqui o Dó menor com baixo em Si bemol. É uma forminha que a gente pode deslocar pelo violão para fazer qualquer acorde menor com a sétima no baixo. Bom, essas são apenas algumas variações de acordes com a sétima no baixo. Você pode pesquisar aí e ir encontrando outras formas de realizar esses acordes. Agora vamos ver alguns exercícios para aplicar a teoria da inversão de acordes e criar melodias interessantes com as cordas mais graves do violão. Para começar, eu vou ensinar aqui uma sequência harmônica que eu preparei apenas com acordes invertidos. Olha que interessante. A gente vai começar com o acorde de Dó maior, que é o único acorde que não vai ser invertido aqui na sequência. O segundo acorde vai ser o acorde de Sol com o baixo em Si.
terceiro acorde é o acorde de Fá maior com baixo em Lá. O quarto acorde vai ser o Fá menor com baixo em Lá bemol. O quinto acorde vai ser o Dó maior com baixo em Sol. Em seguida, vem o Ré com sétima e o baixo em Fá sustenido. Depois nós temos o Sol com baixo em Fá. E para terminar, o Dó maior com baixo em Mi. Agora eu vou tocar a sequência inteira para vocês. Olha que legal. Eu criei uma melodia no baixo dos acordes, fazendo uma melodia descendente, né? Ela começa aqui na nota Dó e vai terminar na nota Mi, que é a nota da sexta corda solta. Eu vou cantar a melodia do baixo para ficar mais nítido e a gente perceber um pouco melhor como que funciona isso. Dó, Dó, Si, Lá, Lá bemol, Sol, Fá sustenido, Fá, Mi. É uma sequência simples, né? Que se a gente tocar os acordes sem as inversões, ela vai ficar bem mais caretona, né? Olha só, seria o Dó maior, o Sol, o Fá, Fá menor, Dó de novo, Ré com sétima, Sol com sétima e Dó. Com os acordes invertidos, a gente tem uma sonoridade mais sofisticada, né? Com mais elementos, uma coisa mais rica e mais gostosa de ouvir também. Agora, você pode também praticar criando seus próprios exercícios de acordes invertidos. Quer dizer, você vai escrever uma sequência harmônica procurando exercitar esse raciocínio de dar melodias na mudança de um acorde para o outro, sempre pensando em que as notas façam menos saltos e façam mais caminhos curtos, né? Usar notas vizinhas aqui nos baixos dos acordes e entender aí auditivamente como que vai ficar o resultado dessas sequências com acordes invertidos. E para terminar, eu vou fazer um último exercício com vocês, dando um exemplo de como a gente pode rearranjar uma música que a gente já conhece, já toca, né? Deixando ela com uma cara diferente, um jeito mais pessoal, mais próprio de tocar. Eu escolhi uma música muito bacana do Barão Vermelho, um grande sucesso aí que se chama Bete Balanço. Vamos ouvir primeiro a música dentro do arranjo original, que era assim. Bom, no original a gente tem os acordes de Mi menor e Ré maior, fazendo aí a primeira sequência. E na segunda sequência a gente tem o Lá menor e o Dó maior. É claro que tem essa jogadinha de fazer uma pequena arrastada aqui no acorde, né? Tocar ele primeiro uma casa antes, depois arrastar para ele chegar no alvo correto, que deixa a música com todo esse swing bacana. Agora eu vou fazer aqui para vocês como que fica a música exercitando essa ideia de inversão de acordes. Olha só. Bom, então nesse novo arranjo da música eu usei aqui o Mi menor nessa forma, né, sem inversão. Na sequência eu usei o acorde de Ré maior na primeira inversão, com o Fá sustenido no baixo. Que quando a gente toca a corda Mizinha aqui usando essa forma, ela faz a nona do acorde, então vira um Ré com nona e o baixo em Fá sustenido. Se a gente tocar só até a corda Si, a gente vai ter o Ré com baixo em Fá sustenido.
sem nenhuma nota acrescentada. Na sequência, eu usei o Mi menor na primeira inversão, quer dizer, o Mi menor com baixo em Sol, nessa forma aqui. Depois, volta para o Ré com baixo em Fá sustenido. Na segunda parte, a gente vai fazer o Lá menor com o baixo em Mi, que é só montar o acorde de Lá menor e tocá-lo a partir da corda misona. Logo depois, eu fiz o acorde de Dó maior, só que com o baixo aqui na nota Sol, que está na terceira casa da misona. Em seguida vem um Lá menor com sétima, normal aqui, né, com o Lá mesmo no baixo. E o Dó maior também, normal, sem nenhuma inversão. São esses os acordes que eu usei aqui nesse novo arranjo, que mudou completamente, né, a cara da música, assim, ela ficou com um clima um pouco mais suave e os baixos fazendo um caminho bem diferente do caminho original. Vamos ouvir mais uma vez, agora eu vou tentar cantar para vocês. Pode seguir a tua estrela, teu brinquedo de estar, fantasiando em segredo, o ponto onde quer chegar. O seu futuro é duvidoso, eu vejo grana, vejo dor, no paraíso perigoso que a palma da sua mão mostrou. Por aí vai. Bom, agora você pode também tentar fazer os seus próprios arranjos e exercitar essas ideias todas aí que a gente aprendeu nessa aula sobre inversões de baixos ou acordes invertidos, tentando criar variações para os acordes que você já conhece a partir da mudança na ordem com que as notas são apresentadas aqui, né? Mudando aquela nota que vai ser a nota mais grave do acorde para criar melodias nos baixos aí, usando as cordas mais graves. Nesta aula falamos sobre inversões de baixo ou acordes invertidos, que é uma técnica para a gente alterar a ordem com que as notas estão dispostas no acorde, modificando aquela que será a nota mais grave, também chamada de baixo do acorde. Nós vimos que as inversões são divididas em 3 categorias. Na primeira inversão, a gente tem a terça do acorde como nota mais grave. Já na segunda inversão, é a quinta do acorde que será tocada no baixo. E na terceira inversão, a sétima fará esse papel. Bom, as inversões de baixo são um recurso muito interessante para a gente criar melodias na região mais grave do violão. E são muito bacanas também para a gente criar variações na sonoridade dos acordes mais simples. E dessa forma, a gente consegue fazer arranjos no violão para deixar a música com uma sonoridade mais interessante e até mais com a nossa cara, nosso estilo pessoal de tocar. E eu preparei também um PDF, que é importante que vocês baixem aqui acessando esse link. Você pode digitar no seu navegador para fazer o download do arquivo, com todo o material didático para fixar melhor o conteúdo dessa aula. E é isso aí. Essa foi a nossa aula especial sobre inversão de acordes, fechando aí a série de aulas teóricas sobre formação de acordes. Espero que vocês tenham gostado. Façam a inscrição no nosso canal do YouTube, deixem os comentários aqui para a gente e sigam o Cifra Club pelo Twitter, para ficar por dentro das últimas novidades do site. Valeu, bom som para vocês e até a próxima!